Olá, pessoal! Estamos aqui hoje mais uma vez para refletirmos juntos a nossa liturgia do dia, tá certo? E nessa segunda-feira, celebramos com festa a liturgia na qual o Senhor nos convida e nos chama à generosidade e ao serviço gratuito aos irmãos. Então, a primeira leitura está em Daniel, capítulo 1, versículo 1 a 6, depois o versículo 8 a 20. Daniel, capítulo 1, versículo 1 a 6, depois o versículo 8 a 20. No terceiro ano do reinado de Joaquim, rei de Judá, Nabucodonosor, rei da Babilônia, avançou sobre Jerusalém e pôs-lhe cerco. O Senhor entregou em suas mãos Joaquim, rei de Judá, e parte dos vasos da casa de Deus, e ele os levou para a terra de Senaar, para o templo de seus deuses, depositando os vasos no tesouro dos deuses. Então o rei ordenou ao chefe dos eunucos, Asfênez, para que trouxesse dentre os filhos de Israel alguns jovens de estirpe real ou de família nobre, sem defeito, sem defeito físico e de boa aparência, preparados com boa educação, experientes em alguma ciência, instruídos e que pudessem estar no palácio real, onde lhes deveriam ser ensinados as letras e a língua dos caldeus. O rei fixou-lhes uma ração diária da comida e do vinho de sua mesa, de tal modo que, assim, alimentados e educados durante 3 anos, eles pudessem, no fim, entrar para o seu serviço. Havia entre esses moços, filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Ora, Daniel decidiu secretamente não comer nem beber da mesa do rei por convicções religiosas, e pediu ao chefe dos eunucos que o deixasse abster-se para não se contaminar. Deus concedera que Daniel obtivesse simpatia e benevolência por parte do mordomo. Este disse-lhes: Tenho medo do rei, meu senhor, que determinou alimentação e bebida para todos vós. Se vier a perceber em vós um aspecto mais abatido que os dos outros moços da vossa idade, estareis condenando minha cabeça perante o rei. Mas disse Daniel ao guarda que o chefe dos eunucos tinha designado para tomar conta dele, de Ananias, Misael e Azarias. Por favor, faz uma experiência com os teus criados por 10 dias, e nos sejam dados legumes para comer e água para beber. E que à tua frente seja examinada a nossa aparência e a dos jovens que comem da mesa do rei, e conforme achares, assim resolverás com estes teus criados. O homem, depois de ouvir esta proposta, experimentou-os por 10 dias. Depois desses 10 dias, eles apareceram com melhor aspecto e mais robustos do que todos os outros jovens que se alimentavam com a comida do rei. O guarda, desde então, retirava comida e bebida deles para dar-lhes legumes. A esses 4 jovens, Deus concedeu inteligência e conhecimento das letras e das ciências, e a Daniel o dom da interpretação de todos os sonhos e visões. Terminado, pois, o prazo que o rei tinha fixado para a apresentação dos jovens, foram esses trazidos à presença de Nabucodonosor pelo chefe dos eunucos. Depois de o rei lhes ter falado, não se achou ninguém perante todos os presentes que se igualasse a Daniel, Ananias, Misael e Azarias, e passaram a companhia do rei. Em todas as questões de sabedoria e entendimento que lhes dirigisse, achava o rei neles 10 vezes mais valor do que em todos os adivinhos e magos que havia em todo o reino. Então aqui, nessa primeira leitura, fala, né, é o início, né, da profecia de Daniel, e aqui fala, né, não se achou ninguém dentre todos os presentes que se igualasse a Ananias, Misael e Azarias. Então, a Daniel foi dado o dom da interpretação dos sonhos, né? Cada um deles, Daniel, Ananias, Misael e Azarias, a cada um deles foi dado um dom. Então, Deus também nos dá um dom. Então, que nós possamos usar, né, o dom que Deus nos deu para anunciar o seu reino, anunciar a boa nova a todos, né? Anunciar a palavra de Deus, o evangelho a todos. E agora, falando do evangelho, hoje ele está em Lucas capítulo 21, versículo 1 a 4. Lucas capítulo 21, versículo 1 a 4. Naquele tempo, Jesus ergueu os olhos e viu pessoas ricas depositando ofertas na arca do tesouro. E viu também uma pobre viúva lançar as 2 pequenas moedas, e disse: Em verdade vos digo que lançou mais do que todos esta pobre viúva, porque todos aqueles
deitaram para as ofertas de Deus do que lhe sobeja, mas esta, da sua pobreza, deitou todo o sustento que tinha. Então, na narrativa que nós ouvimos, estamos diante de um dos últimos ensinamentos de Jesus no Evangelho de Lucas. O Senhor, como acontece frequentemente neste Evangelho, contrapõe a riqueza e a pobreza, né? Contrapõe a riqueza à pobreza. Então, Jesus, erguendo os olhos, viu as pessoas depositando suas ofertas no tesouro do templo. De um lado, os ricos depositavam grandes quantias, mais daquilo que lhes sobrava, talvez sobras do seu supérfluo, enquanto de outro lado, uma pobre viúva depositou apenas 2 moedinhas. Então, Jesus elogiou a mulher e a sua capacidade de doação generosa e total de si mesma, tudo quanto tinha para viver. Então, doar-se à radicalidade e à exigência do Evangelho, ninguém consegue ser cristão verdadeiro, discípulo de Jesus, se não for capaz de deixar tudo, né, para segui-lo, né? Então, o discípulo deve se assemelhar ao mestre e amar como ele amou. Então, ninguém consegue ser cristão verdadeiro, discípulo de Jesus, se não for capaz de abster-se, né, de deixar tudo para segui-lo. Então, o discípulo deve se assemelhar ao mestre e amar como ele amou. Jesus amou, nos doando-se livre e totalmente na cruz, tá certo? Então, era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Muito obrigada a todos por curtirem, por comentarem. Aqueles que só assistem mesmo, também agradeço. Espero que vocês tenham gostado dessa reflexão de hoje. Espero encontrá-los todos aqui amanhã, terça-feira, se Deus quiser, para continuarmos refletindo cada vez mais as letras da Sagrada Escritura. Então, muito obrigada a todos e até a próxima, se Deus quiser.